Olá, eu sou o Tadeu. E eu sou a Patrícia. Nós Nós somos somos acadêmicos acadêmicos do do curso curso de de licenciatura licenciatura em em matemática matemática na na Universidade Universidade Estadual Estadual do do Oeste Oeste do do Paraná, Paraná, campus campus Foz Foz do do Iguaçu. Iguaçu. O tema da aula de hoje será Critérios de divisibilidade. Foi estudado na disciplina de estruturas algébricas, ministrada pelo professor Rian Lopes. Para iniciarmos a aula, vamos considerar números da base 10, onde A é um número qualquer na base 10. Então, temos que A é igual a Rn vezes 10 elevado a n, mais Rn menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, mais a continuação, mais R1 vezes 10 elevado a 1, mais R0, onde 0 é menor ou igual que Ri, que é menor que 10. O Ri é o coeficiente das potências de base 10 e o R0 é o coeficiente independente. Sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1. Logo, 10 elevado a zero é igual a 1. Divisibilidade por 2. Como saber se um número é divisível por 2? Como 2 divide 10 elevado a i é igual a 1, 2, 3 e assim por diante, temos que 2 divide a se 2 divide o coeficiente independente. Daí, R0 é igual a 0, 2, 4, 6 e 8. Então, dizemos que o inteiro é divisível por 2 se o dígito da unidade for par. Divisibilidade por 5. Sabemos que 5 divide 10 elevado a i, sendo i um número natural, ou seja, igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Temos que 5 divide a se 5 divide R0, ou seja, o coeficiente independente da casa das unidades. Então, R0 é igual a 0 ou 5. Dizemos que o número é divisível por 5 se o último for 0 ou 5. Divisibilidade por 10. Como 10 divide 10 elevado a i, sendo i um número natural, ou seja, igual a 1, 2, 3, assim por diante, temos que 10 divide a se 10 divide o coeficiente independente, R0, sendo R0 igual a 0. Dizemos que o número inteiro é divisível por 10 se o último dígito é zero. Divisibilidade por 9. Já vimos que o número qualquer na base 10 é igual, por exemplo, a igual a Rn vezes 10 elevado a n mais Rn menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1 mais a continuação mais R2 vezes 10 elevado a 2 mais R1 vezes 10 mais R0, sendo que o R0 é o coeficiente independente. Agora, aplicando uma estratégia de somar e diminuir a potência de base 10 com menos 1 e mais 1, que não vai alterar a soma, ficará da seguinte forma: Rn vezes, abre parênteses, 10 elevado a n menos 1 mais 1, fecha parênteses, mais Rn menos 1, abre parênteses, 10 elevado a n menos 1 mais 1, fecha parênteses, mais a continuação, mais R1, abre parênteses, 10 menos 1 mais 1 mais o R0. Agora, multiplicando os coeficientes com 1 que está dentro do parênteses, teremos Rn, abre parênteses, 10 elevado a n menos 1, fecha parênteses, mais Rn, mais Rn menos 1, abre parênteses, 10 elevado a n menos 1, fecha parênteses, mais Rn menos 1, mais a continuação, mais R1, abre parênteses, 10 menos 1, fecha parênteses, mais R1, mais R0. Agora, separando os coeficientes que estão independentes dos coeficientes que estão dependentes na multiplicação, teremos igual, abre parênteses, Rn mais continuação, mais R1 mais R0, fecha parênteses, mais Rn, abre parênteses,
10 elevado a n menos 1, fecha parênteses, mais a continuação, mais R1, abre parênteses, 10 menos 1. Como 9 divide 10 elevado a n menos 1, por exemplo, se n for igual a 3, temos que 10 elevado à terceira menos 1, que é igual a 1000 menos 1, que é igual a 999. E 999 nós sabemos que é dividido por 9. Assim, para todo n maior ou igual a 1, temos que 9 divide A. Se 9 divide Rn mais a continuação mais R0. Dizemos então que um número qualquer inteiro é divisível por 9 se a soma dos seus dígitos é divisível por 9. Exemplo, 855 é divisível por 9? Sim. Por quê? Porque se nós somarmos os seus algarismos, por exemplo, 8 mais 5 mais 5 é igual a 18, e 18 é divisível por 9. Divisibilidade por 3. Como 3 divide 9 e 9 divide 10 elevado a n menos 1, por transitividade temos que 3 divide 10 elevado a n menos 1, para todo n maior ou igual que 1. Daí, considerando a conta feita no critério de divisibilidade por 9, temos que 3 divide A, se 3 divide Rn mais a continuação mais R0, que é a soma dos coeficientes. Então, dizemos que um inteiro é divisível por 3 se a soma dos seus dígitos é divisível por 3. Exemplo, 1047 é divisível por 3? Nós temos que 1 mais 0 mais 4 mais 7 é igual a 12, e sabemos que 12 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Podemos escrever A igual a Rn, 10 elevado a n, mais a continuação, mais R2 vezes 10 ao quadrado, mais R1, R0. Colocando 10 ao quadrado em evidência, teremos 10 ao quadrado vezes, abre parênteses, Rn vezes 10 elevado a n menos 2, mais a continuação, mais R2, fecha parênteses, mais R1 vezes 10, mais R0. 10 ao quadrado, sabemos que é 100. E tudo isso que está entre parênteses, vamos chamar de K. Então, teremos 10 vezes K mais R1, R0. Como 4 divide 100, temos que 4 divide A, se 4 divide R1, R0. Dizemos que um inteiro é divisível por 4 se o número formado pelos dois últimos dígitos for divisível por 4. Ou podemos dizer que um inteiro é divisível por 4 se o número formado pelos dois últimos dígitos é divisível 2 vezes por 2. Vamos ver um exemplo. Menos 4.307 não é divisível por 4, pois sequer é divisível por 2, pois termina em 0,7. Também 1.242 não é divisível por 4, pois 42 é divisível apenas uma vez por 2. Divisibilidade por 7. Considerando o número A na base 10, temos A é igual a Rn vezes 10 elevado a n, mais continuação, mais R1 vezes 10 mais R0. E vamos definir agora o número alfa, sendo que esse número alfa vai ser igual aos coeficientes desse número da base 10, menos o algarismo da unidade, ou seja, menos o R0. Então, o alfa vai ser igual a Rn, continuação até R1. Desse modo, A vai ser igual a 10 alfa mais R0. Agora, isolando o R0, teremos que R0 vai ser igual a A menos 10 vezes o alfa. Se 7 divide A, então A vai ser igual a 7m, para algum m pertencente ao conjunto dos inteiros. Daí, teremos que alfa menos 2 vezes R0 vai ser igual a alfa menos 2, abre parênteses, A menos
10 alfa, fecha parênteses, porque nós sabemos que o R0 é igual a A menos 10 vezes o alfa. Daí vai ser igual a alfa menos 2, abre parênteses, 7m menos o 10 vezes o alfa, fecha parênteses, porque nós sabemos que o A é igual a 7m. Fazendo a multiplicação, teremos menos 14m mais 21 alfa. Colocando agora o 7 em evidência, nós teremos 7, abre parênteses, 3 alfa menos 2m. Isso implica que 7 divide alfa menos o 2 vezes o R0. Do outro lado, se 7 divide alfa menos o 2 vezes R0, então alfa menos 2 vezes R0 é igual a 7 vezes K, para certo K pertencente ao conjunto de números inteiros. Isso implica que alfa vai ser igual a 7K mais 2 vezes R0. Daí teremos que A é igual a 10 alfa mais R0, que vai ser igual a 10, abre parênteses, 7K mais 2, fecha parênteses, mais R0, que vai ser igual a 70K mais 20R0 mais R0, que vai ser igual a 70K mais 21 vezes R0. Colocando agora o 7 em evidência, nós teremos que 7, abre parênteses, 10K mais 3 vezes R0, fecha parênteses. Isso implica, então, que 7 divide o A. Portanto, 7 divide A, C e somente C, 7 divide alfa menos 2 vezes R0. Vamos fazer um exemplo agora. Vamos considerar que o A é igual a 31.423. Será que é dividido por 7? Vamos verificar. Temos que alfa menos 2 vezes R0 vai ser igual. O alfa vai ser igual a 31.42, ou seja, 3.142. E o 2R0 vai ser igual a 2 vezes 3. Então, ficará 3.142 menos 2 vezes 3, que vai ser igual a 3.136. Continuando, novamente, 3.136, o alfa será 313. E o 2 vezes R0 será 2 vezes 6. Assim, teremos que alfa menos 2 vezes R0 vai ser igual a 313 menos 2 vezes 6, que é igual a 313 menos 12, que é igual a 301. Continuando ainda com 301, o alfa será o 30. E o 2 vezes R vai ser 2 vezes 1. Aí teremos alfa menos 2 vezes R0 vai ser igual a 30 menos 2 vezes 1, que é igual a 30 menos 2, que é igual a 21, 8. Como 7 divide 28, então nós sabemos que 7 vai dividir 31.423. Divisibilidade por 8. Pegamos o número A na base 10, então A vai ser igual a Rn vezes 10 elevado a n, mais continuação, mais R3 vezes 10 elevado a terceira, mais R2 vezes 10 elevado a 2, mais R1 vezes 10, mais R0. Colocando agora o 10 elevado a terceira em evidência, nós teremos 10 elevado a terceira, abre parênteses, Rn vezes 10 elevado a n menos 3, mais continuação, mais R3, fecha parênteses, mais R2 vezes 10 elevado a 2, mais R1 vezes 10, mais R0. Sabemos que 10 elevado a terceira é 1.000, então nós teremos 1.000, abre parênteses, Rn vezes 10 elevado a n menos 3, mais continuação, mais R3, fecha parênteses, mais
R2, R1 e R0, que são os coeficientes da unidade, do termo independente, da dezena e da sentença. Como 8 divide 1000, temos que 8 divide A, se 8 divide R2, R1 e R0, ou seja, os três últimos números, os dígitos do número. Dizemos então que o número inteiro é divisível por 8 se o número formado pelos três últimos dígitos é divisível por 8. Exemplo, vamos pegar um exemplo. Um número A qualquer, igual a 19.944. Vamos verificar se 944 é divisível por 8. Por quê? Porque 944 são os três últimos dígitos do número escolhido, 19.944. Para tanto, passa a ver se é divisível por 2 três vezes. Por quê? 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Então, vejamos. 944 é par. Isso implica que é divisível por 2. 944 dividido por 2 é igual a 472, que também, por sua vez, é par. Então, também implicando que é divisível por 2. 472 dividido por 2 é igual a 236, que também é par, implicando que é divisível por 2. Então, nós verificamos que o número 944, são os três últimos dígitos do número 19.944, é divisível por 8. Portanto, 8 divide 19.944. Aqui estão nossas referências. Agradecemos por você acompanhar esta aula conosco. Se gostou, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber informações de mais conteúdos. Aproveite o conteúdo do canal e compartilhe o vídeo com colegas e amigos. Vamos ficando por aqui. Tchau!